Fala aí pessoal, beleza? Professor Samuel Mendes aqui. Hoje nós vamos aí resolver mais questões de cálculo com porcentagem. Mas antes, se você não viu o vídeo passado, que a gente começou aí o assunto de cálculo com porcentagem, resolvendo questões, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição e também vou estar deixando aí gratuitamente para vocês o link do material em PDF, para vocês estar aí já vendo aí as respostas, tá bom? Todas as questões com resposta, certo? Então, aproveita, é de graça, tá? E aí vamos para a nossa sexta questão. Aproveita também, deixa teu like, se inscreva no canal e bora para a questão. Sexta questão, a gente fala assim, ó. Considerando que uma equipe de trabalhadores igualmente eficientes seja formada para proceder à codificação de documentos e que cada elemento desta equipe consiga codificar 10% dos documentos em 3 horas. Julgue os itens que se seguem. Para codificar metade dos documentos, 6 elementos de cada equipe, ou melhor, 6 elementos da equipe, gastarão mais de 2 horas? E aí, certo ou errado? Bem, vamos resolver essa questão, porque ela basicamente é uma regrinha de 3, tá? Nessa questão, nós vamos ter o seguinte, tá? Ó, nós vamos ter aqui a questão das horas, tá bom? A questão do número de elementos, certo? E o número de codificações, tá? Vou só representar aqui. O que acontece? Em 3 horas, olha só. Em 3 horas, ele diz que um único elemento, tá, consegue codificar em cerca de 10%. Tá? Eu vou colocar aqui que esses valores são em porcentagem. E aí ele quer basicamente saber, né? Eu vou colocar aqui, ó, a quantidade de horas é X, porque ele quer saber se a equipe gastará mais de 2 horas. Então aqui na quantidade de horas eu vou colocar como X. A quantidade de elementos aqui no caso é 6, né? Para codificar aí 50%. Pessoal, uma coisa que a gente deve observar é sempre aqui, ó, horas e elementos, aqui, ó, esses dois aqui, tá? Nós podemos dizer que eles são inversamente proporcionais, tá? Aqui é inversamente proporcional e aqui é diretamente proporcional, tá? E aí o que vai acontecer? Quando nós formos aqui organizar, vamos ficar basicamente da seguinte forma. Como eu estou dizendo para você que isso aqui é inversamente proporcional, a gente vai mudar, tá? Vamos aqui, o 1 em vez de ficar sobre o 6 é que vai ficar sobre o 1, certo? E aqui nós vamos ter o seguinte, ó. Organizando, a gente vai ter o seguinte, ó. 3 sobre x é igual. Lembra-se sempre que é o seguinte, quando eu estou falando de regra de 3 compostas, tá? A gente faz o quê? O valor que a gente quer encontrar, a gente coloca antes da igualdade e o restante a gente faz o produto. Tá bom? Então fica aqui, ó, 6 sobre 1, tá? Eu vou colocar 1 aqui só para facilitar. E aqui vai ficar o próprio 10 sobre o 50. Se você observar, eu tenho 10 sobre 50. Eu posso simplificar, né? Corta 0, corta 0. Tá bom? E aqui fica 1 sobre 5. Se observando bem, eu tenho 6 vezes 1 e 5 vezes 1. 6 vezes 1 a gente sabe que dá 6 e 5 vezes 1 a gente sabe que dá 5. Então eu vou ficar aqui, ó. 3 sobre x é igual a 6 sobre 5, tá? E agora, tem uma coisinha legal que eu gosto de falar, mas somente em sala de aula. E aí fica assim, ó. Quem está embaixo, multiplica em cima. Quem está em cima, multiplica embaixo, certo? 3 vezes 5, nós sabemos que é 15. E 6 vezes x, nós sabemos que é 6x, tá? Então, vamos ficar aqui com o seguinte, ó. 6x é igual a 15, certo? Bem, como nós sabemos agora que 6x é igual a 15, ou melhor, que 6x é igual a 15, o 6 que está multiplicando, ele passará dividindo, tá? E com isso a gente vai ter o seguinte, ó, x é igual a 15 dividido por 6. Bem, 15 dividido por 6, nós sabemos aí que dá 2,5. 2,5. Beleza. Gente, o que acontece aí, tá? 2,5, nesse caso em específico, esse 2,5 nada mais é, tá, do que 2 horas e 30 minutos, tá? Esse vírgula 5 aqui nada mais é do que meia hora. Então, nós temos aqui que dá 2 horas e 30 minutos. A pergunta quer saber o seguinte: se 6 elementos da equipe gastarão mais de 2 horas? Sim, né? 2 horas e meia é mais de 2 horas. Então, está correto, tá? O gabarito aí dessa questão está certo. Vamos então para a nossa próxima questão. A sétima questão é o seguinte:
Considere que o interior de um recipiente tem a forma de um paralelepípedo retângulo de base quadrada, de lado medindo 50 centímetros e altura 40 centímetros. Considere ainda que esse recipiente tenha sido enchido com um combustível homogêneo, composto de gasolina pura e álcool, e que 40% do combustível constitui-se de álcool. Com base nessas informações, julgue os itens subsequentes, tá? Menos de 55 litros de combustível contido no recipiente constitui-se de gasolina pura? Opa! Vamos aí começar a primeira brincadeira. Gente, é o seguinte, esse tipo de questão aí é bacana a gente desenhar, tá? Vou tentar aqui desenhar da seguinte maneira. Ó, vamos supor que aqui seja aí o nosso recipiente, tá? O nosso paralelepípedo. Não vai ficar assim 100% perfeito, porém, olha só, o que nós vamos ter? Tá, deixa eu descer um pouco. O que nós vamos ter aqui? Ele diz que a base é de 50 centímetros, tá? Se a base aqui é de 50 centímetros, a altura é de 40, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber qual é o volume, tá, que esse paralelepípedo suporta. Porque, basicamente, para a gente aqui, a questão não está informando nada, mas ele quer saber aqui, né, a quantidade de litros. Se ele quer saber a quantidade de litros, eu tenho que saber, primeiramente, o volume, tá? O quanto ele vai suportar aqui para a gente. Bem, primeiramente, a gente faz assim, ó. Eu sempre costumo dizer que para calcular volume, seja lá quem for, tá? O volume de qualquer coisa é sempre a famosa área da base vezes a nossa altura, tá bom? A área da base. A base aqui é um quadrado, tá, gente? Então, o que acontece? O volume aqui vai ser 50 elevado ao quadrado. Por quê? Lembra lá da área da base? A área da base nada mais é do que... Ou a área do quadrado nada mais é do que o lado elevado ao quadrado. Vezes a altura, que é de 40. Correto? Bem, se você fizer aqui 50 vezes 50, o que acontece? 5 vezes 5 dá 25. 0 vai dar aí 2.500. Tá bom? Aqui a gente vai ficar aqui, ó, 2.500, que multiplica os nossos 40, certo? Agora, presta bem atenção. 4 vezes 25 vai dar 100, tá? Ó. 4 vezes 25, ó, 4 vezes 25 dá 100. Agora, olha só, 1, 2, 3, ficou 3 zeros. 1, 2, 3 zeros, tá certo? Isso aqui, ó, nada mais é do que 100 centímetros cúbicos, tá bom? Agora vem aquele negocinho, tá? Qual é o negocinho? Você deve saber que 1 decímetro cúbico é igual, tá bom? A 1 litro. Você sabe disso? Se você não sabe, tá aí. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. E quando a gente está falando de decímetro cúbico, a gente tem que observar lá naquela tabelinha lá, tá? Que é o seguinte, se você não sabe, tem aquela regrinha lá de que muito doce causa muita cagada. Não vou aqui detalhar para você. Mas, ó, a gente vem de metro cúbico, decímetro cúbico, tá? E centímetro cúbico. Se eu tô aqui em centímetro cúbico, eu vou voltar aqui uma casa. Só que como tá o cubo, vamos voltar 3 casas, tá? A vírgula aqui, então a gente vai fazer o seguinte, ó. Ele tá aqui, vai pular, ó, 1, 2, 3. Certo? Deixa eu fazer aqui com preto. Vai ficar basicamente nessa direção aqui. E aí o que vai acontecer? O volume passa a ser o seguinte, ó, 100 decímetros cúbicos. Você sabe que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Com isso, o volume nada mais é do que 100 litros. Tá bom? Bem, aí agora entra aquela questão, né? Ele quer saber se menos de 55 litros do combustível contido no recipiente constitui-se de gasolina pura. Gente, ele quer saber isso aí. Só que o que acontece? A questão fala que 40% do combustível constitui-se de álcool, tá? Ou seja, 40% de 100 nada mais é do que 40 litros. 40% de 100, 40. Então aqui nós temos o que? 40 litros, tá? Deixa eu até mudar aqui a cor. Opa.
desse total aqui, tá? 40 litros, tá? É álcool. Ou seja, o restante aqui, ó, 60 litros é gasolina pura. Então, a questão aí, a gente já pode dizer que o gabarito dessa questão é errado, tá? Não é menos de 55, e sim mais de 55, que no caso é 60 litros. Oitava questão. Na central de telefonia, ou seja, no call center, de determinada empresa, 8 telefonistas com jornada de trabalho de 6 horas atendem a 400 ligações de clientes. Sabendo que os telefonistas dessa central são igualmente eficientes, julgue os itens seguintes. Caso a empresa desejando atender o triplo de clientes, preste atenção, o triplo de clientes, tá? Triplo de clientes, na verdade, é o triplo de ligações, tá? Duplique a quantidade de telefonistas, todos com as mesmas eficiências dos 8 iniciais, ok? E aumente a quantidade de trabalho, de horas trabalhadas diariamente. A jornada de trabalho será aumentada em 50%? Vamos lá, vamos começar aí a brincadeira com essa questão, porque essa questão aí é uma questão bem legal, tá? O que nós vamos ter aqui? Primeiro é as horas de trabalho, tá? O que ele fala? Ele diz que, deixa eu só botar aqui, as horas de trabalho, tá? A hora trabalhada, ele fala que são 6 horas trabalhadas, tá bom? E o número de telefonistas são 8, tá? E o número de clientes, ou seja, ligação, eu vou colocar LC, ligação cliente, tá? São 400. Só que a questão quer saber o seguinte, se ele duplicar, né, o número de telefonistas, presta atenção, ele duplica a quantidade de telefonistas. Duplicar a quantidade de telefonistas, se é 8 vai ser 16. E ele fala que triplica, né, o atendimento aos clientes, ou seja, triplicar a quantidade de atendimento dos clientes. São 400, 3 vezes 400 vai dar 1.200. Tá? 1.200. Ele quer saber se essa jornada aqui vai aumentar em 50%. Gente, quando ele fala que essa jornada aqui vai aumentar em 50%, o que ele está falando aqui pra gente? Que são 50% dessas 6 horas, tá? O que seria 50% a mais dessas 6 horas? Bem, 50% de 6, a gente sabe que é 3, que é metade, né? Olha só. 6, no caso seria 6 mais 3, que é igual a 9, tá? Ou seja, teria que aumentar essa jornada aí para 9 horas de trabalho, tá bom? Ou seja, se a gente calcular e encontrar 9, a resposta está certa, se não, está errado, tá? Vamos lá. A primeira coisa que a gente deve saber é que horas e o número de telefonistas, elas são aqui inversamente, tá? Aqui, ó. Aqui é inversamente, aqui é diretamente. Só você observar aí que já está na cara. Tá bom? Ó. Ah, tá. E aqui é o valor que a gente quer encontrar, tá? A gente quer encontrar 9, tá? Para que a questão seja certa. Se a gente não encontrar 9, vai estar errado, beleza? Então vamos lá. Eu vou organizar assim da seguinte maneira, ó. 6 sobre x é igual 8 sobre 16. Pessoal, 8 sobre 16, que é inversamente proporcional, eu vou dar uma trocada aqui, né? Ficando aqui 16 sobre 8, tá bom? Que é, multiplica no caso, né? 400 sobre 1.200. Vocês estão observando aqui o seguinte, que eu tenho 400 sobre 1.200. Eu posso fazer isso aqui, ó, 0, 0 e 0, 0. Não é só eu que posso não, tá? Você também pode. E também posso simplificar aqui, ó, o 4 pelo 12. Se eu simplificar 4 por 4, vai dar 1. E 12 por 4 vai dar 3. Tá bom? Aqui eu tenho 16, tá? 16 sobre 8. Bem, aqui eu sei que eu posso fazer a divisão, né? Aqui eu vou encontrar 2, tá certo? Então vamos lá. Aqui vamos ficar o seguinte, ó. Continua 6 sobre x, que é igual 2 que multiplica, ó, simplifiquei por 4, aqui vai ficar 1, e o 12 por 4 vai dar 3, tá bom? 2 vezes 1, nós sabemos que dá 2, então eu vou ficar com 6 sobre o x é igual, tá, a 2 terços. Aqui eu faço o quê? Eu faço meio pelos extremos, tá? Quem está em cima multiplica embaixo, quem está embaixo multiplica em cima, tá bom?
E aí vai ficar assim. 6 vezes 3, nós sabemos que dá 18 e 2 vezes x dá 2x, correto? Vou botar para cá, ficando da seguinte forma, ó. 2x é igual a 18. 2 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então eu tenho que x é igual a 18 dividido por 2. 18 dividido por 2, nós sabemos que é 9. Olha só o que a gente encontrou. Bem, agora nós sabemos que o gabarito está certo, né? A resposta pra gente aí que a gente está encontrando, procurando na verdade, é 9. E encontramos 9. Então o gabarito é certo. Tá ok? Vamos aí para a nossa próxima questão. Vamos lá então, ó. Nossa nona questão, questão de número 9, ela fala assim: uma crepearia vende em média 500 crepes por semana, a R$ 20 a unidade. O proprietário estima que, para cada real de aumento no preço unitário de venda dos crepes, haverá redução de 10 unidades na média semanal de vendas. Com base nessas informações, julgue os itens seguintes. Caso o proprietário da crepearia aumente em 50% o preço de cada crepe, a média semanal de vendas diminuirá em 50%? Bem, vamos lá. Vamos aí organizar a nossa questão, tá bom? Primeiramente, cada crepe é vendido a R$ 20, tá? Se cada crepe é vendido a R$ 20, o que nós temos? Esse R$ 20 é o que equivale aqui a 100%, tá bom? E aí o que vai acontecer? Ele diz que ele vai aumentar, né, o preço em 50%. Gente, aumentar o preço em 50% é muito fácil, mas por via de regra, a gente faz o seguinte, ó. O novo preço vai ser X e ele vai aumentar em 50%. Se é 100, vai aumentar em 50. 100 mais 50 passa a ser 150%, correto? E aí o que a gente faz, ó? Fica basicamente organizando, vai ficar assim, ó. X igual, ó, 20 vezes 150, 20 que multiplica 150, dividido pelos 100, tá? 20 vezes 150, nós sabemos que vai dar 3.000, tá ok? Faça aí rapidinho, só na mente que você vai encontrar 3.000. 3.000 para dividir por 100. E aí o que a gente faz? Tem muito zero, né? Corta zero aqui, com zero aqui, zero aqui, com zero aqui. Tá bom? E aí, ó, x passa a ser igual a 30. Isso aqui eu creio que você já sabia, né? Aumentou em 50% o valor do produto, sendo que 50% de 20 é 10, 20 mais 10, 30, tá? E aí a gente chegou ao valor do produto. O que a gente tem? Ele diz o seguinte, tá? Esse daqui passou a ser o novo produto. Só que aumentou, né? Nós sabemos que teve um aumento de R$ 10, tá? Esse aqui foi o aumento de R$ 10. Só que lá, se você observar na questão, deixa eu botar novamente aqui a questão na tela para você, ele vai dizer assim, ó, haverá redução de 10 unidades na média semanal de vendas. Ok. Quando ele diz que haverá redução de 10 unidades, o que nós vamos fazer? Se eu pegar aqui, ó, as 10 unidades vezes o valor do aumento, ou seja, 100, né? Nós encontramos em 100. O que eu faço aqui agora com essas informações aqui que a gente tem? Presta bem atenção. Aqui, tá? Ele vende 500 por semana, tá? 500 nesse caso vai ser o 100% que ele vende na semana, ok? E só que 100, 500 menos 100, nós sabemos que é 400. Passou-se agora os 400, né? Agora, quanto por cento que ele vai vender aqui? E aí, você sabe dizer? Para organizar isso aqui, a gente faz assim, ó. X, tá? É igual a 100 que multiplica os 400, ou 400 que multiplica 100, tá? Não tem problema. Dividido pelos 500. Logo, eu tenho que x é igual. Bem, 100 vezes 400, se você observar aí, vai dar pra gente aí 40.000, tá? 40.000 dividido por 500. 40.000 dividido por 500, ó, corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Eu vou ficar com os próprios 400, tá? E aí eu vou ter 400 dividido por 5. 400 dividido por 5, nós sabemos que é 80, né? 400 dividido por 5, nós sabemos que é
80. Tá bom? Ou seja, portanto, tá, ele vai ter uma redução aí basicamente de 80%, tá bom? Eu vou colocar o símbolo de porcentagem aqui pelo fator das multiplicações aqui, tá? Portanto, ele reduziu aí cerca de 20%, tá? Isso aqui é a quantidade, tá bom, que ele vai vender. Ou seja, na semana ele vai vender apenas 80% e não mais 100%, que era os 500, tá bom? O que a gente tem? A gente tem o seguinte, a pergunta, né, é o seguinte, ó. Caso o proprietário da crepearia aumente em 50% o preço de cada crepe, a média semanal de venda diminuirá em 50%? Não, tá? Ele vai conseguir vender ainda 80%. Se ele vai conseguir vender 80%, isso quer dizer que a diminuição foi apenas de 20%, correto? Se ele conseguiu diminuir em 20%, então o gabarito é errado, tá certo? O gabarito dessa questão aí a gente marca como errado. Vamos aí para a nossa 10ª questão. A 10ª questão ela fala o seguinte: na secretaria de um órgão público, as páginas dos processos, para serem digitalizadas, são separadas e distribuídas entre 7 servidores, 4 servidores recém-contratados e 3 servidores antigos. Julgue os itens a seguir a respeito dessa situação. Se um servidor antigo e um recém-contratado digitalizaram as páginas de um processo em 1 hora, e se o primeiro digitalizou cada página em 40 segundos e o segundo em 50 segundos, então o servidor antigo digitalizou 25% de páginas a mais que o recém-contratado. Bem, vamos organizar isso aqui, porque a gente tem o seguinte, tá? Número de servidores e a porcentagem que cada um fez. Isso aqui é o básico que a gente tem, tá certo? Então vamos lá, ó. Servidor, tá ok? Isso aqui vamos colocar aqui o tempo do servidor, tá? Que foi o servidor. E aqui a gente tem aqui a porcentagem de cada um, tá bom? Bem, o primeiro servidor fez o quê? Fez em 40 segundos, tá bom? O segundo servidor ele fez em 50 segundos. Ele diz que o primeiro, né? É lógico, cada um deles digitalizaram aí 100%, tá bom? Só que em 1 hora. Ou seja, esse daqui digitalizou os seus 100% e esse daqui digitalizou quantos por cento? Lembrando que os dois servidores digitalizaram todo o processo em apenas 1 hora, tá bom? E aí a gente quer saber o seguinte. Então, o servidor antigo digitalizou 25% de páginas a mais que o recém-contratado? Bem, se aqui der 125, bom, então a resposta é certa. Se não, a resposta é errada. Por quê? 100%, tá? Como ele está dizendo aqui que se digitalizou 25% de páginas a mais, 25% seria aqui no caso 125, tá bom? Então vamos aí fazer nossas contas. Vamos organizar aqui da seguinte maneira. Ó, vamos ficar aqui com 40 sobre 50, que é igual a 100 sobre x, correto? Se você observar aqui, você faz isso aqui, ó, corta 0 com 0, tá bom? E aqui nós vamos ficar com o seguinte, ó, x é igual, tá bom? A 5 que multiplica 100 sobre 4. Bem, se eu for multiplicar 5 vezes 100, eu sei que dá 500, né? Então eu tenho que x é igual a 500 dividido por 4. 500 dividido por 4 nada mais é do que 125. Sim, 125%. Ou seja, de fato, tá? O servidor antigo digitalizou 25% a mais, tá bom? E o gabarito desta questão está certo. Bem, eu espero que vocês tenham entendido. O material aqui em PDF gratuito na descrição do vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.